do domingo. Eu tinha outra coisa para dizer, mas não faço a menor ideia do que é. Sim, estamos em campanha de missões, temos os cofrinhos ali, né? Então você que quer participar da campanha de missões, pega o cofrinho, leva para sua casa, coloca as moedinhas lá, ensina seu filho o valor disso. Ensina o seu filho. Achou uma moedinha em casa? Vamos lá botar para missões. Explica para o seu filho, para a sua filha, o que é o trabalho missionário, né? O quanto que a gente precisa se envolver no trabalho missionário. Meus irmãos, cada R$1 que nós investimos em missões vira menos de 20 centavos. Porque todo o dinheiro de missões mundiais, ele é convertido para dólar. E o dólar está R$5, 5 alguma coisa. Então, a cada R$1 que nós investimos em missões, o missionário recebe 20 centavos por cada variação cambial. Por isso é importante que a gente se envolva em missões mundiais, para que a gente consiga manter o trabalho missionário. Bruno, você fez assim? O que significa? Sim, mês de maio. Eu não consigo pregar. Mês de maio está chegando, né? E no mês de maio, que é o mês mais importante do ano, né? Mês de maio é o mês mais importante do ano, porque nasceu minha pituinha. Para mim, lá em casa, mês de maio, nunca me tirou tanto dinheiro o mês de maio. Mas, né? É o mês da família. E nós teremos aqui ao longo do mês, os nossos almoços, no primeiro e no terceiro domingo. E explico por quê. No segundo domingo, é o que, irmãos? Dia das Mães, onde que é o culto? Lá em casa, né? O seu culto, dia das Mães, com a sua família. Vai para casa, cuidar dos seus filhos. À noite, você vem para cá. E no terceiro domingo, nós teremos o almoço. E no último domingo, eu não faço ideia porque que a gente falou que não ia ter almoço, Bruno, mas depois você me lembra. Sim, porque no dia anterior nós temos o encerramento do mês com o Family Day. Eu já sabia isso, eu queria saber se vocês estavam atentos. Obrigado pela informação, ok? Então, o mês de maio está aí às portas. Organizem seus grupos. Os grupos já foram divididos e os líderes dos grupos é azul e vermelho? Azul e vermelho. Só não sei a ordem, porque meu telefone descarregou. Eu sei que um grupo, o líder é o Sérgio e a Vânia, e no outro grupo o líder é Agostinho e Leila. Se virem para saber como que vocês vão fazer isso, tá bom? Não me culpem, culpem o Bruno. Abra sua Bíblia. O mesmo monte testemunhou 2 gritos diferentes. É isso mesmo, Jefferson. O mesmo monte testemunhou, presenciou 2 gritos distintos. O Evangelho de Lucas, capítulo 19, conta-nos sobre a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, naquele domingo, conhecido pela liturgia cristã como o Domingo de Ramos. Eu acho um erro terrível de nós, batistas, não termos um calendário litúrgico. Os presbiterianos têm, congregacionais têm, metodistas têm, nós batistas não temos um calendário litúrgico. De maneira que nós, embora sejamos muito mais, ou não muito mais, né? Ia falar uma heresia aqui, do que presbiterianos nós não somos nem perto. Aplicados no ensino da palavra, nós somos deficientes no que se refere à liturgia. O Evangelho Batista no Brasil chegou. Gente, não tem pai essa criança, não? Kiko. O Evangelho no Brasil chegou, o Evangelho Batista no Brasil chegou com uma proposta. A proposta de combater o catolicismo. Nossos missionários vinham para o Brasil para combater o catolicismo. Então, tudo aquilo que remetia ao catolicismo, nós tiramos da nossa tradição batista
E por essa razão, nós tiramos de nossa tradição o calendário litúrgico. E no lugar do calendário litúrgico, colocamos o calendário eclesiástico, ou o calendário denominacional. E aí nós temos o mês de janeiro como mês universal de férias pastorais. Aí você começa em março com o mês de missões mundiais, abril, mês da escola dominical, maio, mês da família, junho, mês do pastor, julho, mês de missões estaduais, agosto, mês de jovens e adolescentes, setembro, mês de missões nacionais, outubro, mês das crianças, novembro, mês da música e dezembro, mês de Natal. E nós estabelecemos nossas programações não a partir de calendários litúrgicos, mas de calendários denominacionais, que não se sustentam historicamente, é só uma decisão de alguém. Quando, na verdade, nós estamos vivendo, desde o final do carnaval, aquilo que os irmãos católicos, que os irmãos presbiterianos, que os irmãos metodistas chamam de período da quaresma. E para que serve a quaresma? Né? Não para ter as superstições dos antigos, né? Minha avó dizia que tinha período de azar de quaresma, que o azar na quaresma é pior do que o azar fora da quaresma, né? Já ouviu essa expressão? Eu estou com azar de quaresma danado, que é quando você está, né, zicado mesmo, o negócio está ruim, o urubu que está voando embaixo descome em cima do urubu que está voando em cima. Tem umas coisas que acontecem com a gente assim, né? Então, o período da quaresma é o período que os católicos e outras denominações cristãs e protestantes se preparam para o período da Páscoa. É o período de reflexão sobre aquilo que de fato a Páscoa é. Nós não podemos esquecer o que celebramos na Páscoa. O que nós celebramos na Páscoa, meus irmãos? Nós celebramos na Páscoa a razão pela qual o Evangelho é real. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. Nós não vamos domingo fazer um culto diferente. Nós vamos celebrar a ressurreição, porque se a ressurreição não for verdade, tudo aquilo que pregamos, cantamos e cremos é uma grande farsa. Nós cremos no Cristo ressurreto porque Ele ressuscitou. Amém, meu irmão? Você crê nesse negócio mesmo? Então esse período de quaresma, que termina agora no período da semana chamada Santa, é o período de preparação, de reflexão, de sermões, de liturgias que remetem ao período da Páscoa, que remetem à ressurreição, que dão sentido à fé cristã. Só a ressurreição dá sentido à fé cristã, nada mais, porque se Cristo não ressuscitou, todo o resto é vão, todo o resto é inócuo, todo o resto é periférico, porque Ele é a razão do cristianismo. De maneira que chegamos no domingo, chamado Domingo de Ramos, quando acontece esse trem que está acontecendo aqui em Lucas, capítulo 19, versículos de 28 até 44. E é um texto longo, eu farei a leitura do texto, peço a vocês que tenham paciência, porque a minha intenção é terminar na sexta-feira da Paixão, com esse sermão. Pode ser assim? Pode? Então vamos. Dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que chegando perto de nunca falo esse nome normal, Befagé, que deve ser algum pajé, algum tupi-guarani que passou por lá e deu o nome desse lugar, de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, e disse a eles: vão à aldeia que está adiante, e ali vão encontrar um preso, um jumentinho, que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que soltais, tem uma microfonia do inferno aqui no meu ouvido, parou. E se alguém perguntar
porque o soltais, assim lhes direi, porque o Senhor precisa dele. Guarda isso na sua cabeça. Quem precisa dele? O Senhor. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltam o jumentinho? E lhes responderam: o Senhor precisa dele. Em algumas versões, o Senhor há de mister. Continua a microfonia, Isaías. Isso não está na Bíblia não, é porque continua a microfonia mesmo. E trouxeram a Jesus, lançando sobre o jumento suas vestes, puseram Jesus em cima, e indo eles, estendiam no caminho suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos seus discípulos, regozijando-se, começaram a dar louvores a Deus, e em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, e disseram: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão os fariseus: mestre, repreende teus discípulos. E respondendo ele disse: digo-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e a seus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão sobre ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus, em algumas Bíblias está assim: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus, ele tem um ministério nos redores da cidade, ou nos arredores da cidade. Jesus não tem um ministério em Jerusalém. Vocês lembram o que aconteceu com Jesus em Jerusalém, quando ele estava no início do seu ministério? O que aconteceu com Jesus? Ele foi o quê? Expulso. A família de Jesus, os amigos próximos de Jesus, os fariseus que conviviam com Jesus, falaram assim para ele: meu filho, vai embora, que você dá muito problema aqui. Vai embora. Ele é expulso de Jerusalém. E todo o ministério de Jesus é naquelas cidades, aldeias vizinhas a Jerusalém. Você vê Jesus em Samaria, você vê Jesus em Betânia, você vê Jesus em outras cidades distas de Jerusalém. O ministério de Jesus, ele é marginal, ele é sempre ali nos arredores de Jerusalém. Mas chega um período em que as pessoas de Jerusalém sabiam quem era Jesus, o que Jesus tinha feito. O que Jesus tinha feito, por exemplo, em Cafarnaum, o que Jesus tinha feito em Samaria, o que Jesus tinha feito nas aldeias da Judéia, o que Jesus tinha feito por onde passou. E em Gadara e tantos outros lugares, das curas que ele tinha feito, dos milagres que ele tinha produzido, das pessoas a quem ele tinha tornado vivo novamente, da tempestade que se acalma, que ele tinha andado sobre os mares, que ele tinha dado pães e peixes a 5.000 homens, em apenas 2 cestos. Jesus tinha um ministério conhecido em Jerusalém, de maneira que em Jerusalém, mesmo Jesus não estando lá, o desejo daquela gente era o quê? Matar Jesus. E Jesus nos ensina a primeira lição dessa nossa conversa: tem briga que não pode ser brigada. Tem briga que não pode ser brigada, mesmo se você for o Filho do Deus vivo. Jesus passa 3 anos
usando Jerusalém apenas como rota de passagem, de preferência pelos arredores. Jesus não vai para Jerusalém de novo. Jesus nos ensina que tem luta que você deve fugir dela. Tem briga que você não vai ganhar. Então foge dela. Mas também nos ensina que tem um momento certo de lutar. Esse é o momento em que ele desce a Jerusalém para morrer. Não foi uma surpresa para Jesus a conspiração dos romanos com Caifás e os sacerdotes e até o próprio Judas. Ele sabia que isso aconteceria. Estava previsto que ele, chegando em Jerusalém, seria preso pelos fariseus, levado ao julgamento do Sinédrio e ali pediriam sua sentença a Roma. E o texto vai dizer que ele desce de maneira triunfante. Quem é que pede o jumentinho? Quem? Repete aí, quem pediu o jumentinho? Quem era o senhor de Roma? Era o César. O Quírios era o César. O Quírios era o imperador romano. Só o imperador romano tinha o título de Quírios, Senhor. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos? E é a primeira vez que Lucas narra isso. Eu não usei o texto de João que foi usado aqui na nossa introdução pelo Sérgio, porque no texto de João, Jesus aparece como Quírios desde o início. Quem é que se fez carne lá em João? O Verbo. O Verbo se autofez, né? Então João, como é um evangelho mais tardio, e quem vem quinta-feira sabe sobre essas coisas, João, como é um evangelho mais tardio, ele já trata Jesus como Deus. Eu sou o caminho, né? Egoeni, eu sou. No hebraico, Yavé. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou. Jesus, em João, se auto-intitula Deus o tempo todo. Desde a sua natureza, do verbo que se fez carne, porque o verbo era próprio Deus, até a sua morte e ressurreição. Em Lucas não, em Mateus não, em Marcos não. Jesus se revela nos evangelhos sinóticos como gente, como pessoa, como homem. Jesus o tempo inteiro usa para os seus discípulos a expressão muito comum, rabi, mestre. Mestre. Rabi, não a expressão Quírios, Senhor. Mas quando ele está indo para Jerusalém, ele está indo para Jerusalém para dizer o que para aqueles homens? Só existe um Senhor. E esse Senhor não é o César. Esse Senhor não é Herodes. Esse Senhor não é Pilatos. Esse Senhor não é Caifás. O único Senhor que existe sou eu. E na autoridade que eu tenho como Senhor, eu estou mandando que vocês peguem a jumenta para que se cumpra a profecia que está lá em Zacarias capítulo 9, versículo 14, que o Senhor descerá sobre um jumento. Jesus está cumprindo uma profecia a seu respeito, dizendo para todo mundo que ele era o próprio Deus. E ele desce a Jerusalém, dizendo a todo mundo que ele é o próprio Deus. Então a primeira coisa que você aprende é: foge quando deve fugir, mas encara quando tem de encarar, porque tem coisa que a gente tem que fazer. E Jesus desceu a Jerusalém. E agora, ele que se auto-intitula Deus pela primeira vez, no livro de Lucas, recebe o que de resposta dos homens? Qual é a resposta dos homens? Quando Jesus vem descendo o monte, espalham-se os ramos que só eram espalhados para aquele Senhor que vinha de uma guerra vitoriosa,
Quem vinha da guerra vitorioso, o rei ia na frente, e o povo, os súditos, viam com seus ramos, declarando a vitória daquele que era o Senhor. Muitas vezes, quando uma cidade derrotava a outra, aquela cidade derrotada recebia o rei da cidade vencedora daquela forma, reconhecendo que agora submeteriam-se a esse novo rei, a esse novo governo. O que o povo diz? O povo não diz bem pior que eu, você, como a Marília Mendonça acabou de dizer no vizinho. Mas o povo disse o quê? Glória a Deus nas alturas. Eu falei, o que o povo disse lá? Bem pior que eu. Não foi isso que ele disse, foi outra coisa. Glória a Deus nas alturas. Hosana, bendito aquele que vem. Como? Ô, tradução ruim a nossa, né? Bendito é aquele que vem como Senhor. Não é bendito aquele que vem em nome de, não é dativo, é nominativo. Ele é o Senhor. Bendito aquele que vem como Senhor, porque Ele é Senhor. E quem disse isso a primeira vez? A profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 25, que o povo reconheceria o senhorio de Deus, que o povo reconheceria o senhorio do Messias, que o povo receberia o Messias como Senhor. Jesus desceu como Quírios e entrou em Jerusalém, fazendo com que os homens reconhecessem a sua divindade, não pela força, como seria se tivesse insistido em permanecer em Jerusalém, mas pelo amor que constrangia aquela gente toda. Mas olha o perigo disso. Como é que o povo recebeu o Senhor? Fala aí, gente, me ajuda a pregar. Como é que o povo recebeu o Senhor? Se vocês não querem também, eu posso parar e vou para casa. Como que o povo recebeu o Senhor? Hosana nas alturas, glória a Deus nas alturas e paz na terra, glória àquele, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é aquele que vem como Senhor, bendito é o Senhor que vem. O povo está eufórico, o povo está cheio de expectativa. Aquele povo estava pronto para um levante. Se eu estou dizendo a vocês que aquele que desce no lombo da jumenta é o meu Senhor, quem eu estou rejeitando? O senhorio de quem? Do César. Eu estou rejeitando o senhorio do imperador de Roma. Eu estou dizendo ao imperador de Roma, não é mais você que me governa. Quem me governa é o Senhor. Esse é o Senhor que eu quero. Aquele povo conhecia Jesus, conhecia seus mistérios, conhecia as profecias a seu respeito, mas não conhecia a sua missão. Eles achavam que Jesus fosse sitiar Jerusalém. Eles achavam que Jesus fosse dar um tapão na cara do César, sentar no trono do César e governar em nome do César. Eles queriam que Jesus tivesse uma autoridade política sobre eles. E Jesus não se deixou levar por esta euforia. Jesus entra na cidade, mas não permite que a cidade entre no seu coração. Ele desce, entra e ouve o grito de um povo dizendo: esse aí é o nosso Senhor. Qual foi o monte que ele desceu? Qual o nome do monte? O Monte das Oliveiras. Jesus desceu o Monte das Oliveiras, ouvindo o grito de um povo